Olá, advogada, olá, advogado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 29 do curso online gratuito da Freeló. O que você pode fazer no seu escritório de advocacia para liderar o movimento aí contra essa crise que a gente está vivendo? A gente criou aqui um manual para o sócio do escritório de advocacia para que vocês consigam se dar bem nessa crise na medida do possível, né? O que a gente pode fazer para sobreviver e eventualmente até crescer, conseguir novas oportunidades de negócio durante esse período? A gente vai tratar bem desse tema aqui hoje. E aí, Júlia, tudo bom? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje com o Gabriel e nós vamos conversar aí sobre justamente a liderança do escritório de advocacia nesse período turbulento. E vamos dar alguns ensaios em vocês, sócios de escritório. Legal, Júlia. Já estamos aqui há 29 aulas, então mantendo a consistência. Espero É, que vocês estejam gostando. Já tivemos uma aula sobre Covid-19 especificamente, que a gente fez uma análise ali de mercado sobre esse tema, né? Acho que pode ser interessante para vocês que ainda não assistiram essa aula. No nosso blog, no blog da Freeló, o link está aqui na descrição desse episódio aqui no YouTube. Vocês conseguem também acessar o nosso blog e ver ali os papers que a gente já fez também analisando essa crise econômica. Hoje a gente vai dar dicas bem práticas é, mesmo para vocês e no final dessa aula a gente separou para vocês um checklist anti-crise. Então, o que vocês podem fazer aí agora para reduzir custo, otimizar a equipe e realmente guiar o escritório para a sobrevivência e eventualmente para o crescimento. e além essa aula de hoje, né, e das aulas que o Gabriel mencionou, a gente teve uma aula também, justamente falando também sobre liderança de equipes em home office, como manter o engajamento das equipes. Então, também pode ser interessante aí para o nosso contexto atual. Isso aí, Júlia. É bom, quando a gente fala de crise, né, é bem difícil, assim, essa crise específica, todos os setores da economia estão trazendo, assim, que é uma crise única, todo mundo fala que é o maior desafio aí dessa nova geração no mercado de trabalho, desde a Segunda Guerra. Então, realmente, a Covid-19 está trazendo aí mudando tudo mesmo, dificultando a vida de todo mundo. Só que de outro lado, o direito ele sempre foi conhecido como um setor anticíclico. Então, em regra, em geral, o direito ele geralmente cresce em crises econômicas, porque em crises econômicas a gente tem muito problema jurídico, a gente tem muitas disputas entre pessoas e aí é necessário aí que as pessoas busquem advogados e os advogados têm mais demanda. Só que assim, algumas áreas elas têm crescimento em crise e outras áreas elas têm declínio em crise. E aí eu acho que primeira medida que o seu escritório precisa tomar é fazer de fato uma análise de riscos para saber aonde que vocês se encontram dentro dessa crise. Então fazer uma análise SWOT mesmo, ver ali quais são as fraquezas, as ameaças do escritório nesse período, quais são as forças também, para a gente entender as atividades principais do escritório ali, elas vão ser beneficiadas nessa crise, elas vão ser, o que vai ser beneficiado, o que tem de bom, o que tem de ruim. É óbvio que nesse momento tem a grande parte das coisas são coisas ruins, mas a gente também tem a oportunidade. Então, primeira fase é a gente entender bem isso. Entendendo isso, é importante que vocês também analisem o cenário macroeconômico. Então, se eu atuo, por exemplo, na área trabalhista, a gente está vendo aí uma série de mudanças legislativas, cada dia um novo decreto, provavelmente vai ter muita demanda trabalhista ali na frente. Então, se vai ter demanda trabalhista, eu posso talvez atuar na área consultiva, eu posso atuar no contencioso. Vai ter. Quais são as próximas demandas que podem vir ali? Como que eu posso ajudar meus clientes agora, durante a crise e depois dessa crise? Eu acho que essa análise é bem importante. Você concorda, Júlio? Eu concordo bastante. Acho que, Gabriel, vale a pena a gente trazer um pouco melhor da análise SWOT, que eu acho que é uma boa forma de os escritórios começarem a analisar o cenário atual, e ver justamente, fazer esse diagnóstico justamente se o escritório está em um cenário é, em que
né, assim, quais são as forças e quais são as fraquezas do escritório e o que que ele pode, quais são as oportunidades, né? O que que ele pode fazer diante das forças e fraquezas identificadas. A análise SWOT assim, é uma metodologia que é muito utilizada. Aqui na Freeló a gente utiliza junto com o planejamento estratégico. Então, antes da gente definir as nossas metas, a gente faz uma análise realmente de todas as forças internas e fraquezas internas que a nossa equipe possui e também do cenário externo, o que, que tem de bom ali de oportunidade e o que, que tem de ameaça. Com base nessa análise, a gente está mais preparado para criar planos de ações e priorizar ali o que, que a gente pode fazer para fazer com que as nossas forças sejam ainda mais fortes e fazer com que as nossas fraquezas sejam mitigadas. Então, por exemplo, se eu atuo na área trabalhista e eu estou vendo ali que agora, daqui a pouco, na verdade, no médio prazo, pode ser que a gente tenha um crescimento nessa área, então talvez eu vou ver isso como uma oportunidade. E aí a gente precisa de criar um plano de ação em cima disso para que a gente aproveite essa oportunidade da melhor forma possível. Como que o seu escritório ele se posiciona diante de cada oportunidade que esse cenário traz e como que o seu escritório se posiciona diante de cada ameaça que esse cenário traz. Exatamente. Então, a análise SWOT, ela tem esses 4 quadros principais, né, que seriam as forças internas, as fraquezas externas, as forças internas, as fraquezas internas, e os fatores externos, né, que seriam as oportunidades e os desafios. Eh, então, seria basicamente, por meio dessa análise, a gente consegue traçar, como o Gabriel falou, planos voltados justamente para explorar as nossas forças e oportunidades e para combater as incertezas, os desafios e as nossas fraquezas internas. Então, justamente para que sejam traçados planos de ação e pode ser um ponto de partida justamente para que o escritório faça uma análise do cenário atual e acho muito válido que seja feito antes de se planejar os próximos passos e pode ser feito juntamente também com toda a equipe. Esse exercício de forças e fraquezas internas, ameaças externas e oportunidades também externas ao negócio que podem favorecer Sim, o escritório nesse momento. eu acho que assim, para fazer esse tipo de análise é importante que o seu escritório faça uma análise mesmo macro da economia. Eu vejo poucos escritórios de fato analisando tendências aí da economia para os próximos meses, para a gente entender quais são as demandas jurídicas que vão acontecer, quais são as demandas jurídicas que estão em queda, como que a gente pode cumprir com a nossa função social de forma consultiva ali com os nossos clientes. A gente não está incentivando aqui de forma alguma que você comece aí a promover litígios em excesso, litígios necessários, não é isso. Mas a partir do momento que a gente analisa as tendências, a gente consegue se antecipar daquilo e atuar ali da forma que a gente considera mais correta. E para que a gente faça esse tipo de análise, é importante ler jornal e ver todas as notícias aí para ver o que está acontecendo de tendência. Aí talvez também pode ser interessante ver o que outras autoridades daquele tema ali estão falando, frequentar eventos online, lives, que é o que está acontecendo a todo momento aqui agora nessa época de isolamento social. Mas também é importante entender muito bem os seus clientes, como que os seus clientes estão sendo afetados agora por essa pandemia. Se eu advogo, por exemplo, para pequenos negócios da área de serviços, se eu advogo ali para salão de beleza, para academias, etc., negócios assim, a gente vai ver que essas pessoas elas estão com poucos recursos financeiros. Então, às vezes, se eu tinha ali já contratos de partilha, vai ficar difícil da gente continuar com esse segmento de cliente. A gente vai ter que talvez flexibilizar honorários, a gente vai ter que repensar a forma ali de negociar com eles. Agora, se eu tô com outro cliente ali, se eu tô no hospital, vai ter muita demanda ali a todo momento, talvez o hospital não vai ter recurso. Então é importante a gente entender bem esse cenário para saber como que a gente ajuda o nosso cliente e como que a gente não pode ajudar, né? É, só um parênteses que eu tô igual aqueles memes de internet que a minha mãe veio aqui no quarto, mexeu no meu armário e queria pedir desculpa aí para todo mundo, mas são os desafios do home office, né? Mas
Então, eu queria só ressaltar que, tipo, acho que é importante nesse momento a gente entender que as dores dos nossos clientes também mudam de acordo com os cenários que eles passam, né? Que a gente está passando economicamente. Então, assim, os clientes se transformam. Então, eu acho que nesse momento faz muito sentido é, ter novamente o contato com o cliente, verificar com esse cliente como que o escritório pode ajudar, se as formas que o escritório está ajudando hoje são suficientes, porque assim, as necessidades estão mudando. Então, às vezes você acha que já conhece seu cliente muito bem, já entende muito dele, mas as necessidades dele mudaram diante desse novo cenário, e é muito importante entender isso juntamente com ele também. Então, procure o seu cliente, converse com ele, entreviste ele, e a partir daí também vão surgir, você conseguir ter insumos, né, para se fortalecer, para gerar valor para esse cliente e para se tornar referência depois quando esse cliente no escritório de advocacia. Eu acho que a gente falou muito aqui já de cenários econômicos, de fazer uma análise mesmo estratégica disso tudo, de entender bem o seu cliente. E se o seu cliente ele tá, talvez ele é um perfil de cliente que agora está em declínio, que ele vai ter pouco a demandar agora o seu escritório, talvez vai estar no momento de você também buscar novos clientes. Então, acho que são dois exercícios com Exatamente. clientes. Tanto ter empatia com seus clientes e ajudá-los da melhor forma possível, quanto também entender que talvez agora existe um novo perfil de cliente. Aqueles clientes específicos, talvez não vão te demandar nesse período, é, durante Covid e pós-Covid, e aí é muito importante também entender isso, né? E aí decidir partir para outros mercados também. E assim, falamos um pouquinho então de crise, tô aqui no meu checklist. Falamos um pouquinho já da crise, dos efeitos Uhum, macroeconômicos, falamos um pouquinho de cliente atual, de eventualmente buscar novos clientes. E é óbvio que quando a gente está falando também uhum, de lidar com crise econômica, a gente tem que falar de cortar custo, né? Não tem jeito. Eu acho que se o seu isso, cliente ele não consegue mais pagar os mesmos honorários para o seu escritório, se a gente eventualmente vai ter uma perda ali de receita, a gente também, naturalmente, a gente tem que diminuir custos. Então, eu acho que a crise é uma oportunidade muito boa. Aqui na Freeló mesmo, a gente te vê que a gente está reduzindo vários custos desnecessários que a gente tinha anteriormente, porque você vai pagando conta ali, acostuma e não para pensar naquilo. Então, crise é uma oportunidade boa para você ver se as decisões financeiras que você fez ali a médio prazo ou a longo prazo, elas estão sendo positivas ou negativas para o seu escritório de advocacia. E também, né, acho que. e acho Pode, que pode falar. e acho que assim, não só decisões financeiras também, né? Acho que todas as decisões, eu acho que é, o período de crise ele gera uma oportunidade muito grande da gente tomar estratégicas em relação a tudo na organização. Então, não somente decisões financeiras propriamente ditas, mas outras decisões também, como por exemplo decisões em relação a pessoal e a outras coisas que podem entrar em xeque aí nesse cenário e também ser uma oportunidade de repensar nisso, ver se realmente faz sentido, talvez ter alguém a mais na equipe ou não, gastos com ferramentas, gastos é, com espaço físico, com outras mil coisas, né? Acho que no fim das decisões impactam financeiramente, né? Mas não só é, as que impactam diretamente. Acho que toda decisão estratégica ela deve ser melhor pensada se já foi tomada, e acho que a crise gera muito essa oportunidade da gente pensar melhor nas decisões, né? Não é um momento de agir é, no calor da emoção, né? É um momento de pensar realmente melhor nas decisões. E acho que muitas vezes no dia a dia a gente não tem a oportunidade de pensar dessa forma na nossa organização. Então, acho que é uma oportunidade que a crise traz também da gente refletir a estrutura do escritório como um todo. Eu acho que vale muito a pena esse exercício. Eu acho que de fato cortar custo, eu acho que é bem importante, mas toma cuidado também, porque às vezes se você corta um custo errado ali, que na verdade era um investimento que ia te dar
um crescimento no longo prazo, talvez você está também fazendo com que o seu escritório não consiga aproveitar as oportunidades. Então tem que saber ali aonde investir, É, aonde colocar cada recurso, aonde retirar cada recurso. Acho que é importante a análise crítica. Talvez, dependendo das oportunidades que o seu escritório enxergar ali no mercado, vai fazer sentido sim que o seu escritório aumente o investimento em marketing numa determinada área, em produção de conteúdo, porque agora vai ser uma época que a gente pode conseguir muita demanda nessa área, que a gente acha que está em alta, então vamos tentar, vamos fazer um teste aqui nessa área. E aí pode fazer é, sentido. eu acho que assim, você falou bem, Gabriel, eu acho que não é cortar custo a qualquer custo também, né? Eu acho que é justamente ter que em relação aos custos, porque eu acredito que escritório de advocacia e qualquer outro tipo de empresa que não investir também nesse período de crise, né? Não investir em outras formas de crescimento, outras formas de aquisição de cliente, é, não tem tanto, assim, as chances são baixas de superar a crise. Então, assim, a crise não quer dizer cortar investimento, quer dizer investir os recursos de forma mais estratégica possível. E esse cenário justamente nos leva a crer de que às vezes muitos recursos que a gente está investindo de forma equivocada e também não está investindo eles da melhor forma possível. Então, acho que é justamente essa análise que faz muito sentido que os escritórios e qualquer outro tipo de organização façam nesse momento, E, né? Júlia, você acha que o escritório deve demitir na crise ou não? Eu acho que depende muito, assim, não tem como os advogados, né, gostam de dizer, depende, né? Eu acho que não tem um sim ou não, acho que não é uma resposta assim. Não tem essa dicotomia. Eu acho que depende de cada pessoa que faz parte da equipe e também do cenário de cada escritor. Acho muito difícil dizer, mas acho que talvez pode ser uma boa oportunidade para desligar da equipe pessoas que não estejam agregando. Ou seja, que a decisão, que você percebeu que aquela decisão tomada há muito tempo atrás, ela foi equivocada, que você não deveria ter pessoa. Acho que a crise é um bom momento para tomar essa decisão. Mas também não acho que quer dizer que todas as pessoas da equipe você deve desligar, é, porque o ativo mais importante, né, de qualquer organização são as pessoas. Então, eu acho que é entender se as pessoas que fazem parte da equipe estão agregando ou se realmente não estão agregando, se há outra forma é, de conseguir o mesmo resultado, às vezes sem aquela pessoa se às vezes olhando do que realmente é engajada ali nos objetivos. Então, acho que seria um depende Uhum. da situação de cada escritório. E o que que você acha? Eu acho que é difícil, né? Assim, acho que primeiro, acho que é um momento, a gente tá num momento que a gente exige muita empatia e compaixão de todo mundo, né? Então, é complicado demitir pessoas, mas às vezes acaba que é necessário para a sobrevivência do negócio, não tem muito o que fazer. Então, acho que o primeiro ponto é pessoas são o maior ativo do seu escritório. Se você não confia muito na sua equipe, a gente tem um problema aí muito grande. Talvez o problema seja até da própria liderança, talvez seja até um problema seu mesmo, porque talvez ainda estão faltando, tá faltando uma boa gestão ali para guiar essa equipe, tá faltando uma série de questões, talvez processo, definição de procedimentos, uma melhor divisão de tarefas. Talvez o problema foi no processo seletivo da sua equipe, talvez você tá com algum problema de delegação de serviço, aí vai ser cada caso. Mas se está faltando confiança, ou a gente tem um problema na liderança ou a gente tem nas pessoas. Pela nossa experiência aqui na Freelog, grande parte desses problemas ele está no escritório como um todo, ali na organização como um todo, e não necessariamente nas pessoas. Mas se você já não confia nos advogados, você acha que eles não são bons o suficiente, então acho que de fato talvez esse é um momento sim que pode ser legal, tanto para vocês quanto para os advogados, que vocês busquem uma saída amigável para encerrar essa parceria e aí talvez esticar ali o período por mais 3 meses para ajudar para que essa pessoa consiga se realocar, às vezes até ajudar essa pessoa a se recolocar pode ser legal, mas se você está querendo sobreviver agora no mundo pós-Covid, né, você vai ter que melhorar bastante a gestão do seu escritório e de fato ter uma equipe
ou remota ou uma equipe física, aí vai depender de como que você quer guiar o seu escritório, mas você vai ter que inovar agora, vai ter que buscar formas mais eficientes para executar serviços, porque o Brasil está quebrado, seus clientes são quebrados, e agora a gente tem um mercado ali com mais de 1 milhão de advogados, e a gente precisa de reduzir nossos custos para que a gente consiga de fato sobreviver e ter uma margem de lucro maior. Então, para isso, a gente vai ter que ser mais eficiente. Então, não dá para ter os mesmos custos de antes, pelo menos na minha visão, não dá para advogar como antes. Eu acho que o mundo mudou e a advocacia também. E é muito importante a gente entender bem isso. E vale ter essa conversa com a equipe. Então, talvez você não precise decidir agora, mas é realmente falar, gente, mudou tudo. Mudou o cenário e agora é a hora da gente buscar alguma coisa. Vamos fazer uma análise SWOT aqui do nosso escritório, vamos ver as oportunidades, vamos ver as fraquezas, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim e o que a gente pode fazer aqui para potencializar os pontos fortes e fracos. Vamos colocar uma meta aqui de 15 dias. Volta lá na aula que a gente deu sobre metodologias ágeis, que a gente falou do Scrum. Vamos criar aqui um ciclo de trabalho curto de 15 dias e vamos trabalhar aqui. Durante esse ciclo a gente se reúne diariamente para a gente ir atualizando sobre esses projetos que a gente está fazendo no combate à crise. Aí no final desse período a gente vê quem se engajou, quem não se engajou. As pessoas que se engajaram, talvez elas devem se mantidas na equipe. Se não teve engajamento, talvez faça sentido começar a desligar as pessoas. E a todo momento eu acho que é importante que você investigue bem os problemas. O problema é do que? É por causa do que está acontecendo esse problema. E seja crítico nesse tipo de análise. Tente entender esse problema de uma forma sistêmica e tente entender principalmente os seus erros como líder de uma equipe, porque um bom líder mesmo, um líder que de fato inspira as pessoas, é um líder que assume erros, é um líder que cria esse ambiente positivo e criativo. E hoje no direito, pelo menos na minha visão, eu vejo muita falta de líderes. A gente tem poucos líderes de fato inspiradores, que de fato contribuem com o desenvolvimento das pessoas. E, poxa, se você está vendo essa aula aqui até agora, eu acredito de verdade que você está num caminho muito certo para que você consiga fazer isso, porque você está buscando esse tipo de conhecimento. Em geral, os sócios dos escritórios ficam apenas ali no conhecimento jurídico específico. Então, vou saber direito civil, vou saber direito do trabalho, só que isso não vai ajudar com que você se torne um bom líder para o seu escritório, né? Acho que eu falei demais, né, Júlia? É. Acho que falou isso, foram pontos relevantes. Acho que por fim você tem alguma outra coisa para acrescentar ou você acha que a gente já abarcou todos os tópicos? Na verdade, assim, a gente tá falando de crise, né? E tem muitas pessoas falando que agora é a hora de usar tecnologia, agora é a hora de inovar. O que você acha sobre isso, Júlia? Assim, eu acho que com certeza é a hora de Desculpa te inovar. interromper. Acho. E tecnologia Oi. e o que os escritórios podem fazer para saírem melhor da crise nesse momento? Vale a pena usar alguma coisa assim, não? Então, como eu ia dizendo, acho que primeiro, né, com certeza é preciso inovar. Eu acho que quem está agindo como se nada estivesse acontecendo não vai se sobressair diante dessa crise, não sobreviverá, porque como muitas pessoas já estão dizendo, né, muitos economistas, muitos executivos, normal. Então, ou nós vamos nos adaptar, ou então não terá mais espaço para nós no mercado. Então, eu acho que a inovação, com certeza, é assim, um ponto central para que os escritórios e todas as empresas consigam sobreviver esse momento e sair dele ainda mais forte, né? E assim, acho que a gente deu uma aula, né, penúltima aula, né, salvo engano, sobre cultura de inovação. Foi a última ou a penúltima? Acho que foi a penúltima, A gente tá sobre tendo aula cultura de todos os inovação. dias. É, acho que foi a aula 27 que a gente falou sobre isso, e acho que vale muito a pena que os escritores assistam também, porque a gente deu um passo a passo, basicamente, de como criar uma cultura de inovação no seu escritório que vai gerar um ambiente propício para que você
resolva os problemas de forma criativa e tenha aí muitas chances de sair ainda melhor desse cenário de crise, que eu acho que isso que importa. E a gente tem que aproveitar esse momento para molar o machado, né? E sair ainda melhor. E por fim, né, sobre a questão da tecnologia, né, a utilização da tecnologia, eu acho que inovação e tecnologia, como já muitas vezes, né, não são sinônimos. A gente acredita que primeiro passo, né, para usar a tecnologia, antes de tudo, você tem que ser inovador e entender, né, primeiro, né, quais são os problemas do seu escritório que você deseja resolver com a tecnologia? A tecnologia está aí para nos servir e não nós que temos que nos adaptar a ela. Então, assim, qual vai ser a tecnologia que vai resolver algum problema que eu estou enfrentando? E isso vai depender do problema que você estiver enfrentando. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a utilização da tecnologia, porque eu acho que a nossa forma de trabalho teve que mudar muito. Então, todos os escritores ou a maior parte, né, que eu conheço, estão trabalhando em home office, tiveram que mudar a forma de trabalho, tiveram que adaptar as ferramentas de trabalho, os rituais de trabalho, e eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente começar a investigar quais tecnologias podem ajudar o meu trabalho a se tornar cada vez mais eficiente, porque eu acho que justamente nesse cenário de crise será mais beneficiado aquele advogado, né, que é, pensar em como ser mais eficiente, ou seja, é... Oi, Júlia, acho que você caiu. Oi? Oi, desculpa, acho que deu uma travada aqui. Oi. Você falou que vai sair bem na crise aquele advogado que utilizar a tecnologia, que for mais eficiente. Quer complementar? Porque eu acho que no caso, né, para a gente sair bem de um cenário como esse, a gente tem que buscar eficiência, ou seja, fazer mais com menos, né? Com certeza. Com o É, mínimo de recursos possível, a gente fazer o nosso melhor. E eu acho que a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse ponto. Por isso que eu acho que é um momento muito propício para introduzir que podem ajudar a alcançar esse objetivo. Mas como eu estava dizendo, acho que antes da implementação da tecnologia, é necessário entender quais são os problemas que o seu escritório está passando, ou quais são os desafios do seu escritório durante a crise, e quais ferramentas podem te ajudar a cumprir esses desafios, né, com as ferramentas tecnológicas. é, E acho que o passo anterior a isso é justamente a ação, que a gente deu uma aula completa sobre isso, porque eu acho que não adianta você comprar uma tecnologia, pagar uma tecnologia, se você não sabe implementá-la, se você não vai fazer o melhor uso dela. sim. Eu acho que assim, seria essa minha visão em resumo. Acho que faz todo sentido aproveitar o momento para usar a tecnologia. Eu acho que inovação é uma necessidade, não é mais inovar ou não inovar. Eu acho que é uma necessidade do momento. E acho que quem souber ser mais eficiente nesse momento, sair melhor dessa crise, vai sair melhor, mais maduro, com novas oportunidades, e eu acho que esse vai ser o grande, assim, aprendizado de tudo isso. Eu acho que, assim, a gente repete esse discurso várias vezes aqui, desde a aula um do curso online da Freelógica, que é o discurso mais, digamos, batido nosso. É, É, a gente clichê. repete várias vezes, eu acho que merece, a gente não repete à toa, é porque merece ser repetido. Então, acho que esse curso online aqui mesmo, desde a aula um acho que tem muita coisa que você pode utilizar. E a gente está num momento que agora a gente precisa de fato criar uma equipe em alto nível assim no seu escritório, né? Esse que é o seu desafio. Então vocês precisam começar a entender melhor os problemas do seu escritório, propor soluções para esses problemas e agir e monitorar o progresso disso de uma forma constante, fazer testes, etc. A gente trouxe isso aqui na aula de Legal Growth Hacking. Então eu acho que Tomar decisões com base em dados, né, mais que nunca, eu acho que tudo. que às vezes a gente acha que não combina, mas direito também tem muito isso, Uhum, e existem várias ferramentas que podem ajudar com isso.
Ou se você começar pelas contas mais simples no seu escritório, você ter um maior controle da gestão do seu escritório, e isso vai te auxiliar muito nesse período. Eu acho que é o, assim, o Eu acho que assim, concordo com tudo isso. Acho que isso aqui é a mensagem da Freeló desde o início desse curso. Agora, sendo um pouquinho mais, digamos, enfático, assim, acho que nesse momento específico, eu acho que não tem jeito mais do seu escritório sobreviver pós-crise sem se relacionar com seus clientes de uma forma digital, sem buscar captar clientes de uma forma digital, sem produzir conteúdo na internet, sem ter uma presença digital, sem ter uma marca digital. Não adianta mais ficar refém do boca a boca. Não adianta mais ficar apenas tendo cartão de visita e mesa de mármore, achando que a gente vai conseguir clientes à moda antiga. Isso pode voltar daqui a pouco, pode ser que sim, mas vai voltar mais fraco. Acho que a gente está numa mudança de era e agora é a hora mesmo da gente trabalhar de uma forma diferente. Então, eu destaco muito a parte de relacionamento com o cliente, de aquisição de clientes. Então, e destaco concordo. também muito o papel da produção de conteúdo na internet, do inbound marketing. A gente também tem aula sobre isso aqui. É possível sim captar cliente de forma ética com esse tipo de estratégia. Além disso, destaco a gente buscar se relacionar com o cliente de uma forma diferente. Então, se o seu cliente ele tem uma experiência assim fantástica com o Spotify, com o Netflix, por que ele vai ser tratado a moda antiga ainda no direito? Talvez a gente pode fazer um meio termo, não? Ainda de ter um tradicionalismo, de ter uma, um, ter imagem ali séria, né, de seriedade do profissional do direito, mas ao mesmo tempo trazer uma experiência diferente. O que a gente pode fazer para criar uma experiência diferente para esses clientes? Será que a gente pode atender esses clientes em outros canais? Eu acho que é muito importante esse tipo de análise agora. Então, falei de relacionamento com clientes, falei de aquisição de clientes. Além disso, eu acho que é o momento da gente melhorar as metodologias de trabalho do escritório. Não tem jeito mais de trabalhar do jeito antigo, não tem jeito mais de a gente ficar ali em sobrecarga de trabalho ali sem fim, de estresse, de protocolar prazo às 23h59. Calma, vamos analisar quais são as melhores práticas do mercado, vamos buscar utilizar isso no direito, vamos utilizar software de gestão de tarefas, vamos aprender a delegar mais, vamos profissionalizar o escritório, utilizar métricas, utilizar dados para tomar decisão, como a Júlia já trouxe. E vamos aprender a se tornar um escritório digital, um escritório online. Então, poxa, se todos os serviços que o advogado faz, eles podem ser feitos ali, às vezes, da casa dele, porque às vezes o advogado só trabalha peticionando, por que toda a sua equipe tem que estar no mesmo escritório, com alto custo fixo, todo mundo no mesmo ambiente? Talvez você já pode começar a ter uma equipe no Brasil inteiro, em diferentes locais do Brasil. E aqui, especificamente na Freeló, a gente acredita muito em uma nova experiência de trabalho no direito, de uma nova experiência de trabalho na advocacia. A gente permite que escritórios de advocacia contratem advogados sob demanda para elaboração de petições. E por que não testar a Freeló nesse período para prestar serviço sob demanda para outros escritórios de advocacia? Ou por que não contratar advogados sob demanda agora? Então vamos criar uma equipe agora mais flexível. Quando eu precisar, eu contrato mais advogados. Quando eu não precisar, eu reduzo, eu paro de contratar. Vamos aumentar o portfólio de serviços. Eu acho que é o momento de mudar, é o momento de fazer novos testes. Falamos da Freeló aqui especificamente, como um jabá, sim, mas leia por trás da mensagem. Assim, não necessariamente a Freeló vai ser para você, talvez vai ser alguma outra solução, mas é importante a gente se mover e entender que para liderar agora o seu escritório de advocacia nesse tempo de crise, a gente precisa de criar uma equipe diferente. Então, resumindo aqui esse discurso meu aqui, né, Júlio? Eu acho que é adquirir clientes de uma forma diferente, relacionar com clientes de uma forma diferente, profissionalizar a gestão do escritório, adaptar o online, né, fazer com que o escritório se transforme em digital e pensar aí em novas tecnologias e novas ferramentas de trabalho aí para facilitar a vida dos advogados. Boa. Eu acho que então agora eu vou para o nosso checklist final. Acho que você falou tudo assim que faltava. Acho que é exatamente isso, assim. Coisas a gente já tá percebendo na marra, né? E se a gente realmente não tem como.
não tem como perceber. Bom, eu acho que os pontos principais que a gente falou até então, né? Até então não, né? Na aula. É, primeiro ponto, né? Que a gente trouxe é realizar um diagnóstico. Não só das forças e fraquezas internas, mas também realizar uma análise da economia, uma análise macroeconômica, das oportunidades que estão surgindo, das ameaças também que estão surgindo, o que está em ascensão, e aí você pode usar como referência outros mercados, outras crises que o mercado jurídico já passou para realizar esse diagnóstico. E assim, com esse diagnóstico, você vai entender melhor o escritório, vai entender se você precisa intensificar sua atuação e sua geração de valor no meio que você já está atuando, ou se você precisa captar novos clientes ou captar clientes em outras áreas de atuação. E aí, né, a gente falou muito da questão de entender as novas dores dos clientes atuais e o seu escritório realmente está atuando em áreas que estão em declínio e se você precisará conquistar outros clientes ou clientes então, até então, né, o ponto diagnóstico e a questão da identificação dos pontos do seu escritório, das novas oportunidades. E o terceiro ponto seria justamente você fazer uma análise com seus e pensar na aquisição de clientes futuros, dependendo do seu escritório. A gente Ju, falou como um só quarto ponto a questão financeira. Oi. desculpa te interromper, mas sobre os clientes, eu acho que é importante entender os clientes, pensar em estratégia para adquirir novos clientes e também pensar em estratégia para oferecer serviços para os clientes atuais. Talvez até em outras áreas que você ainda não Exato. atuava. Valor, né? Tipo assim, às vezes é um mercado que, por enquanto, não está sendo muito movimentado, uma área que não está sendo muito movimentada, mas que você pode aproveitar esse momento para gerar um valor gigante para os seus clientes e num curto a médio prazo, eles vão enxergar ainda mais valor no seu E serviço. é entender bem o seu cliente, porque talvez o seu cliente não tenha demanda daquela área que ele já te demandava, mas talvez ele tenha outra demanda e ele não está ligando os pontos que você pode ajudar ele. E justamente é o que a gente falou, as dores e necessidades do seu cliente mudou, porque o cenário do mundo mudou. Então, assim, quais são as dores do seu cliente antigo? Seu cliente mudou. Então, entender isso com os clientes atuais, com os clientes futuros, né? Quarto ponto que a gente trouxe foi a questão dos investimentos financeiros. Também da liderança olhar para esses valores que estão sendo despendidos no escritório de advocacia e fazer uma análise crítica do que merece ser mantido, porque quem realmente não investir na será a melhor dela, não é cortar todo investimento, mas é entender quais gastos podem ser cortados, quais gastos são desnecessários. Então, é um momento muito oportuno para fazer essa análise no escritório de advocacia. Às vezes são esses momentos que fazem a gente perceber que alguns gastos ali para o momento. E um quinto ponto que a gente trouxe foi justamente que a liderança deve também se atentar para as pessoas. As pessoas são o maior ativo da empresa e é muito importante olhar justamente, principalmente nesse momento, né, com compaixão e empatia para os colaboradores, mas também é um momento de pensar como cada pessoa está agregando a ação e talvez aproveitar o momento para desligar pessoas da equipe que realmente não estejam agregando, que não estejam gerando valor, que talvez foram contratações antigas, do passado, que não fazem mais sentido hoje. Então, é válido pensar nesse ponto. E como o Gabriel falou, não vamos nos esquecer também de pensar se o problema é realmente o colaborador ou se o problema é da organização como um todo. E aí a gente entra também no sexto ponto que a gente trouxe, que foi justamente essa questão de a gente inovar, né? E trazer tecnologia, e aí a gente entra na parte de profissionalizar a gestão do escritório,
tomar decisões com base em dados, o que o Gabriel falou também, né? Que é muito importante pensar em novas formas, em formas viáveis para o cenário atual de aquisição de clientes, pensar em como reter os antigos clientes e também como passar a operação do escritório para o meio online. Será que eu posso contratar advogados por meio, por exemplo, online, na medida que eu precisar, na medida que surgir escritório para atender minha demanda? Será que eu posso utilizar a ferramenta de gestão de tarefa para otimizar? O que eu posso fazer para tornar o meu trabalho mais eficiente? Ou seja, conseguir fazer menos conseguir fazer mais coisas com menos recursos, né? Então, acho que esse seria o apanhado geral, assim, E eu acho que dá da um, aula de hoje. dá um desespero, né, quando a gente vê tudo isso. Porque assim, nossa, meu Deus do céu, muita coisa, eu não sei nada. Eu não sou da internet, eu sou um dinossauro, eu sou uma dinossauro. Como que eu vou saber tudo isso? Vamos respirar, vamos aos poucos e de fato não é fácil. Mas é isso que a gente precisa para de fato profissionalizar a gestão do escritório de advocacia. A gente pena muito aqui na Freeló, né? Pra gente conseguir trabalhar em alto nível. Hoje eu acho que a gente está bem mais próximo disso, acho que muita coisa para melhorar ainda. Mas a gente aplica tudo que a gente traz aqui para vocês nas aulas e não é nada fácil. Cada dia dá um desespero, fala assim, meu Deus, mais uma coisa. Mas é isso que a gente precisa de fazer, com certeza. Pelo menos é isso que a gente acredita. Não é fácil ter um escritório profissional, não é fácil utilizar dados na advocacia, não é fácil aprender todos esses conceitos, não é fácil criar um escritório de advocacia digital. Mas eu acredito que se você criar um escritório de advocacia digital, você vai estar muito à frente, porque poucas pessoas conseguem ter um escritório em tão alto nível assim. E por isso tudo, né, agora que a gente vê esse cenário todo, né, para liderar na crise, para fazer com que o meu escritório na crise, para fazer com que o meu escritório na crise cresça, o que a gente precisa de fazer? Se vocês forem ver, a gente não falou nada aqui da parte jurídica, que é a parte básica. O seu escritório ele precisa de prestar bom serviço jurídico, você precisa de saber o direito, porque não adianta nada se você souber tudo de gestão, mas chegar lá na ponta e você errar lá no judiciário. Mas é importante que a gente entenda que a parte jurídica é apenas uma das partes do seu escritório. Para mim, qualquer escritório de advocacia é como se fosse qualquer outro tipo de empresa. É uma empresa que presta serviços jurídicos, que são específicos, que seguem regras específicas, que têm uma função social específica, só que a gente tem que criar uma experiência muito boa na prestação de serviços. Acho que a gente pode se espelhar em outros mercados para criar esse tipo de experiência. Vamos nos espelhar lá na Disney, como que eles fazem as pessoas se encantarem. Vamos espelhar no Nubank e outras empresas e levar esse tipo de experiência para o seu escritório. Os cenários são difíceis, só que para quem trabalha muito, para quem realmente é dedicada e segue esse passo aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade boa nas mãos aí também, né? Eu acho que é isso. E, como o Gabriel falou, de, né, se inspirar em criar uma experiência melhor para os clientes e, ao mesmo tempo, aliar isso a uma boa gestão, a decisões tomadas com base em dados, pensar nessa nova forma de aquisição de clientes, trazer o escritório para o meio digital, porque agora acho que assim, a gente está num caminho sem volta e realmente estamos de mãos atadas, sem opções. Então, acho que inovar é uma necessidade do momento e a tecnologia pode ser uma grande aliada nessa inovação. Então, a sua crença limitante de que às vezes você é um dinossauro, que você não consegue lidar com a tecnologia, ela vai mais te atrapalhar do que ajudar. Então, acho que assim, para você que está disposto a inovar, que está disposto a novas experiências, a criar uma experiência melhor para o seu cliente, eu acho que esse é o momento ideal para fazer isso tudo sair do papel e fazer acontecer. Isso aí. Bom, aula 29 finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Freelod, também de acompanhar. Na próxima terça-feira a gente tem mais uma aula sobre gestão. Deixar um like também. Poxa, se você viu o vídeo até agora e não deixou um like, para aqui agora, desce ali e deixa o like pra gente, isso aumenta o nosso envolvimento, compartilha também com outros colegas. E mais uma aula, cada aula a gente vai melhorando a experiência para vocês. Hoje a gente teve
problema na conexão, a gente teve interrupção durante a aula, e faz parte, acho que é isso que é a ideia da aula ao vivo, é trazer um pouquinho um ambiente de debate, um ambiente informal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica e sugestão, a gente vai estar à disposição de vocês nas redes sociais e também por e-mail lá no contato@freelaw.org. Se você ainda não conhece a Freelaw, entra lá no nosso site, conhece um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos serviços que a gente oferece, entra na nossa plataforma, qualquer dúvida que você tiver, a gente vai estar à disposição para conversar com você, tudo bem? Um abraço e até a próxima terça-feira. Até, pessoal!